com as eventuais contusões, lesões e cortes da seleção brasileira, o Flamengo basicamente perde mais um de seus zagueiros. E por que disso? Qual o motivo disso? O Flamengo está com um setor defensivo muito bom. O setor defensivo do Flamengo ele está muito tático, técnico. O Tite ajeitou de fato o elenco. E eu vos havia avisado que o Flamengo provavelmente não teria aí lateral esquerdo durante 9 a 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, haja vista que a Copa América não vai fazer com que o Campeonato Brasileiro pare. E o Flamengo teve o Ayrton Lucas convocado. Automaticamente perde o seu titular, se é que o Ayrton Lucas ainda pode ser considerado titular da posição. E o Matias Vinha, todo mundo sabe que o Bielsa vai convocar para a seleção uruguaia. Então o Flamengo não tem lateral esquerdo. Com isso, eu avisei vocês no vídeo passado, nos últimos vídeos, que o Tite planejava utilizar o Léo Pereira como lateral esquerdo. Isso porque na base do Atlético Paranaense, se eu não estou enganado, ele jogou como lateral esquerdo. E ele é um dos zagueiros que mais tem aí expertise nessa função. Só que, para essa proposição do Tite funcionar, ele precisa do Léo Ortiz, que é um zagueiro técnico. Ele precisa de um zagueiro rápido, que é o Fabrício Bruno. E na lateral esquerda, obviamente, o Léo Pereira. Com a eventual convocação do Fabrício Bruno, essa estratégia não me parece mais funcionar. Por quê? Porque vamos tirar o Fabrício Bruno da equação e sobra quem? Sobra um Davi Luiz, que não está tão bem fisicamente e que não tem a mesma característica do Fabrício Bruno. O Davi Luiz ele se assemelha um pouco com o Léo Ortiz. Ele tenta quebrar as linhas, ele tenta sair jogando, ele tenta ser aquele zagueiro de construção. Só que ele não tem tanta qualidade para fazer isso. Por isso que muitas vezes o Davi Luiz até virou meme dele ser o zagueiro atacante, que ele está lá na frente tentando criar jogada, perde a bola por não ter de fato essa habilidade de passe e aí acaba girando contra-ataques que resultam em gols. Então isso vai ser um problema para o Flamengo. O Flamengo não ter laterais já seria complicado. Agora, perder talvez um dos seus principais pilares defensivos dentro da zaga é muito, mas muito, muito complicado e muito difícil de se lidar. O Flamengo deve aí apresentar alguma alternativa, óbvio, e eu torço muito para que o Tite consiga, com essa união que ele tem de grupo, talvez trazer um menino da base para poder suprir essa carência, ou utilizar essa janela agora depois do estadual para tentar contratar um zagueiro. Não sei qual vai ser a solução. Eu sei que me preocupa demais essas convocações do Dorival. Ah, Jorge, ele está treinando, está testando os jogadores, pode ser que não sejam convocados. Bom, eu torço, é que aí é uma situação complicada, porque visando o time, visando o crescimento do time, o desempenho, eu torço que o jogador não seja convocado. Agora, não tem como dizer que Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas não estão jogando futebol e que não mereçam convocações. Eles merecem. E essa eu acho que é o ponto alto da carreira de todo jogador. Todo jogador, ele começa jogando, ele quer defender duas coisas, o clube do coração e a seleção. Então, eu acho injusto a gente torcer para que o jogador não seja convocado. Bom, já que a gente está falando de mérito, vamos falar de demérito. Porque saiu na imprensa aí a notícia de que o Wesley, lateral direito do Flamengo, deu um soco em um torcedor. Ele que estava na Praia da Barra, se não me engano, estava curtindo o Domingão. O torcedor veio lá, falou as coisas que normalmente falam, cornetou o jogador. Ele não se aguentou e deu um soco no torcedor. O torcedor foi lá, devidamente, na delegacia e apresentou o boletim de ocorrência. Olha, eu não gosto de comentar o que acontece extracampo, eu não gosto de comentar o que acontece fora do Flamengo. Só que agressões não são bem-vindas nunca. E assim, vamos ser bem honestos. O Wesley, ele é lateral direito do Flamengo. Ele está em recuperação, porque ele está lesionado. Isso quer dizer que ele não possa sair domingo, tomar uma cervejinha, curtir com os amigos? Não, ele pode fazer isso, desde que ele haja com civilidade. Agredir um torcedor é crime. E crime resulta em punição, resulta em sanções que podem prejudicar o Flamengo. Então, esse fato, ele extrapola a alçada da vida pessoal e adentra no clube. Isso prejudica o clube. Até porque o Wesley, ele é jogador do Flamengo, ele é ativo do Flamengo, ele carrega a imagem do Flamengo. Então, dar uma porrada num torcedor, isso prejudica também a noção do que é o Flamengo. Até porque nós tivemos aí um passado bem complicado de agressões
tanto entre comissão técnica e jogador, entre jogadores, entre dirigente e torcedor, e agora, para completar o que faltava, né, entre jogador e torcedor. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, até porque o Wesley, ele tá fora, em teoria, se tratando para poder voltar a jogar, e, honestamente, a vida do jogador fora de campo não é das melhores. O jogador aí tá tendo alguns casos em que está sendo visto em balada, tá bebendo, tá fugindo de uma rotina de jogador. Jorge, o que você tem a ver com isso? Olha, honestamente, eu não tenho a ver nada com isso. Só que o jogador recebe salário, o jogador tem como principal meio de trabalho o seu corpo. A partir do momento que ele não cuida do corpo, que ele não cuida da rotina, que ele não cuida da saúde dele e do físico, obviamente, ele rende pior em campo. Rendendo pior em campo, ele não faz jus ao salário que ele recebe e ele não se valoriza, porque, além de tudo, o Flamengo quer que o jogador jogue bem, se valorize para poder ser vendido. É isso que o Flamengo intui, esse é o objetivo do Flamengo, né? Ganhar os títulos e vender os jogadores. Então, assim, Wesley, eu acho que você precisa muito de um acompanhamento com algum profissional da área da saúde, para que sente com você, ou até da própria comissão técnica, ou até da diretoria, e explique para você as responsabilidades que um jogador tem e o dever que o jogador tem, tá? Não é só jogar bola, fazer gol e performar bem. Tem todo um por fora que você tem que seguir a cartilha. Bom, só para terminar o vídeo, saiu a informação também de que o Flamengo teria aí apresentado o primeiro projeto oficial à Caixa do seu estádio. E assim, o governo do município do Rio de Janeiro, certo? Ele deu o ok, ele gostou da iniciativa, porque o terreno do gasômetro, ele era um terreno que não tinha nada, tá parado ali, e a gente sabe que onde tem terreno grande parado, normalmente dá M, a gente sabe disso, começa a ser ocupado, começa a virar lixão, começa a ser antro de bandido, de criminalidade, e isso é uma coisa ruim, obviamente, para o município, para o estado, para a federação, para todo mundo, né, para a sociedade em geral. E o processo do Flamengo de construir um estádio ali, ele engloba uma revitalização da área e também o uso da área. Então, assim, vai fazer com que seja mais movimentada a área, que atraia mais gente para comércio, que faça toda uma reestruturação de todo aquele perímetro urbano. Então, é uma coisa muito boa e foi bem vista. Agora, senhoras e senhores, é esperar as próximas reuniões de Flamengo e Caixa, e pelo que tem aí circulado dentro dos corredores da Gávea, o Landim, ele tem sim o intuito de deixar como grande legado não apenas a conquista de títulos, mas a compra do terreno que deu origem ao estádio do Flamengo. Eu espero que ele seja bem sucedido nisso, e eu espero que ele não tenha que transformar o Flamengo numa SAF para conseguir esse objetivo. E aí, você acha que vale a pena o Flamengo construir o seu novo estádio ou não? Fica pelo Maracanã. Isso eu gostaria de saber nos comentários. Se inscreve e deixa o like. Fui!